Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IEE, e vou estar com vocês nessa edição do podcast. Hoje vamos falar com o André Johan Peter e vamos conversar sobre a sua trajetória como atleta e empresário. E o Fórum da Liberdade 2024 está se aproximando. Acontece dias 4 e 5 de abril na PUC-RS. É o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Já estamos com a venda de ingressos aberta, então corre na bio do Instagram para garantir o teu ingresso e nos vemos lá no Fórum da Liberdade. Quem está apresentando esse episódio comigo é o associado do IEE, Rodrigo Villarreal. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Fernando. E o nosso convidado especial desse episódio, que é o André Gerdau Johan Peter. Bem-vindo, André. Muito obrigado. Legal. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Hoje a gente tem 4 temas centrais para falar com o André, que vai desde a carreira dele como atleta até na parte empresarial. E a nossa audiência aqui já sabe, a gente tá aqui para contar histórias, por isso a gente não vai ler a biografia dele, vamos deixar que ele mesmo nos conte e depois conduziremos algumas perguntas sobre essas diferentes áreas da vida dele. André, conta para nós um pouco da tua história até chegar na tua vida de atleta. Tá bom, Fernanda e Rodrigo. Muito legal fazer esse podcast com o IE, que eu tenho uma relação muito antiga desde o início, desde a fundação. Depois a gente pode falar também. E eu gostei da tua introdução sobre contar histórias, né? Então eu realmente vou contar e compartilhar com o público todo um pouco dessa minha história aí, que é bem variada. E talvez falando da parte de atleta, né? Eu, desde pequeno, assim, foi uma tradição na minha família o hipismo. Então, meu avô e minha avó já montavam a cavalo e o meu pai, dos irmãos dele, foi o que mais seguiu, e aí na minha geração, então já são 3 gerações envolvidas. E eu, desde pequeno, eu sempre gostei de esporte. Eu gostava muito de futebol, praticava surf desde pequeno, hipismo, e eu gostava de competir também. Sempre fui não fui muito de falar, e um pouco tímido, assim, e no esporte eu me encontrava muito bem. E aí eu competi, o desafio, que sempre me motivou, que depois acabou na empresa também sendo muito similar, e eu posso contar também. E interessante, eu estudei no Colégio Farroupilha, e o Farroupilha tinha anualmente as Olimpíadas do colégio, e tinha vários esportes, todos os esportes de atletismo, futebol, basquete, vôlei, e lá eu já fazia o salto a pé, que é uma modalidade que tem na Olimpíada, e ali muito cedo, com 10, 12 anos, eu já comecei, não era Olimpíada no termo Olimpíada, mas era como se fosse, parava quase uma semana e tinha essas atividades, e ali eu comecei. E no hipismo eu segui muito forte, sempre me dedicando, e eu sempre sonhei, depois que eu fui crescendo e competindo, em um dia competir na Europa, porque a Europa é assim, é o máximo, é o topo do esporte, fazendo uma analogia igual ao futebol, né, que tem a Champions League, então saltar na Europa seria o grande sonho. Então esse era o meu sonho. E com o tempo isso foi acontecendo, eu fui treinando, fui praticando, competindo, desenvolvendo, e acabei indo para a Europa em 88, foi a primeira vez. Eu já tinha alguns títulos no Brasil e competições, e ali eu fui em 88 e foi a minha primeira Olimpíada, foi em Seul, na Coreia. E aí, trazendo um pouco para o lado de negócios, né, a Coreia do Sul, ela estava florescendo, e a Olimpíada foi assim uma mostra para o mundo. A Samsung, a Hyundai, essas grandes empresas que patrocinaram a Olimpíada, então o país inteiro estava, eu me lembro muito bem, assim, motivado para a Olimpíada, e foi um jeito de mostrar a Coreia do Sul. E hoje a gente vê a potência que é a Coreia do Sul, com muito investimento em educação, e a gente sempre compara com o Brasil, e nessa época, em 1988, a Coreia do Sul não era o Brasil, tinha PIB maior e tudo, e então é um exemplo, só fazendo um paralelo com os negócios e com países desenvolvidos. E aí foi a minha primeira Olimpíada, e aí de 88 até o ano 2000, eu passei 12 anos competindo e me dedicando bastante ao esporte, e tocando a carreira paralela na Gerdau. Então, é uma coisa que não é muito comum, mas naquela época ainda existiam alguns amadores. Hoje em dia o esporte é totalmente profissional, mas na época que eu competi, nesse fim dos anos 80, 90, ainda tinha alguns amadores, cada vez menos, e hoje em dia não tem. Então tinha um espaço, e aí eu ia para seletivas na Europa,
voltava, trabalhava, e eu brinco, depois aí eu fui para a Olimpíada de Barcelona, eu não me classifiquei, depois fui para a Olimpíada de Atlanta, onde a gente conquistou a primeira medalha de bronze do Brasil por equipe, e depois, 4 anos depois, a gente conquistou a medalha de bronze em Sydney, com a mesma equipe, curiosamente, os mesmos 4 cavaleiros, e eu e o Doda, os dois com o mesmo cavalo. Um cavalo nosso ainda foi criado aqui em Porto Alegre, do lado da hípica, ali no Aras de Oter da família. Então meu pai brincava, ele falava, eu criei os dois, o filho e o cavalo. Então foi muito interessante, porque foi algumas coincidências ter 2 cavalos, e o Doda tinha um cavalo criado no Brasil também, que era algo novo também, o Brasil não tinha tradição. E depois disso, hoje em dia tem muita criação. Então eu tive essa carreira muito intensa no hipismo, fiz 3 Pan-Americanos também, ganhamos 3 medalhas de ouro em Pan-Americano nesse mesmo período. Então foi assim um período maravilhoso da minha vida, onde eu fui crescendo na carreira na Gerdau e com essa dedicação no hipismo. E aí tem uma terceira frente mais importante, talvez, que é a família, porque no início eu era solteiro, depois casei, aí meus filhos nasceram em 96, 98, então quando eu fui para a Olimpíada de Sydney, tinha 37 anos, já tinha 2 filhos, casado, então eu disse, bom, aqui eu vou encerrar. E foi muito bacana, encerrei com a medalha e no individual fiquei em 4º lugar, bateu no poste, como diz, mas para mim, que era um amador, um 4º lugar é como se fosse uma medalha individual. Então eu tenho muito orgulho do que eu fiz e muito aprendizado. Fazendo essa conexão, pesquisando a história, a parte tanto das medalhas, comentou um pouco que tinha espaço ali para atletas amadores, algo que não existe mais hoje, mas mesmo assim, tu tinha a formação acadêmica que estava em andamento, tinha competição e ao mesmo tempo esse período dentro da Gerdau. Se puder, ainda nesse momento atleta, antes da gente pentear mais na Gerdau, o que tu poderias ter aí de todas essas coisas em comum que fazia essa intersecção, assim, pra tu conseguir ser tanto, digamos, a tua formação acadêmica também é bem diferenciada, foi um atleta, 2 medalhas olímpicas, eu acho que são poucas pessoas que podem dizer que tem, e ao mesmo tempo tu estava se preparando ali dentro da Gerdau. Assim, como tudo isso se conectava? Tem muitas coisas assim que são muito similares, sabe? Porque tu olhar o negócio, a minha formação, se eu olhar o trabalho na Gerdau e olhar o desafio de competir numa Olimpíada, né? Tudo isso tem muitas coisas em comum, tipo, como você tem que planejar. Então você planeja 4 anos. Como é que eu vou chegar na Olimpíada? Então tem que fazer o planejamento, tem que fazer o planejamento de recursos humanos, recursos financeiros, toda a logística, e você tem que aprender a lidar com o trabalho em equipe, porque tem o ferrador, o veterinário, o proprietário, tem a alimentação no animal, tem toda uma logística. Quando vai para a Europa, os cavalos ficavam lá, eu ia e voltava, e aí quando voltava eu trabalhava, me dedicava, e esse é um ponto importante. Quando eu trabalhava, tinha que dedicar e trabalhar muito para poder ter essa compensação. E no início, em 88, eu fiquei quase 5 meses na Europa. E eu dei uma parada, eu tinha 25 anos, fiz meu sabático lá, e foi o grande salto, porque aí depois, com o tempo, cavalos bons, eu tinha esse cavalo Calais Joter, que foi o que ganhou as 2 medalhas, e eu já conhecia muito bem. E aí eu não precisava me dedicar tanto mais, era apenas uma manutenção. Então, com isso, eu fui diminuindo o tempo de dedicação. E o maior desafio sempre era a eliminatória, né? Porque tinha 8, 10 disputando e tem 4 vagas. E aí você tá em cada evento que você vai participa, você é observado. E se eu faço paralelo também com o trabalho, é a mesma coisa. É como ser escolhido entre líderes para ocupar uma posição, né? Então, tem muitos paralelos, né? Como eu falei do planejamento. Tem toda a pressão, saber lidar com pressão, né? O estresse, porque a competição, você está representando seu país, você não quer errar, você quer ter sucesso, tem que ir bem para entrar na equipe e está disputando com seus colegas e alguns amigos, né? E na empresa também tem isso. Então, aguentar a pressão é algo que eu aprendi bastante aí, né, nessas competições. Sem falar na própria Olimpíada, porque quando tu entra num estádio lá que tem 10 mil pessoas representando teu país, precisando fazer os 0 pontos ou no máximo uma falta para ajudar a equipe, aquilo ali sim é pressão, com transmissão e gente acompanhando. Mas no fim eu aprendi a lidar com isso. Isso eu diria, me forjou muito para depois seguir e continuar seguindo na carreira de liderança na Gerdau, né? E junto com isso, eu brinco às vezes, olha, eu fiz cursos de especialização e tudo, e acabei não fazendo um MBA que alguns fazem, né? Eu digo, olha, meu MBA foi ir para as Olimpíadas, porque tem muito desafio, muito aprendizado, tem politicagem também, tem de tudo que possa imaginar. E a competição, né? Competir com os melhores do mundo sobe a barra. Então, a empresa também, a Gerdau compete com os melhores do mundo. Então, você tem que conhecer as outras empresas, que nem tinha conhecer teus concorrentes, os países mais desenvolvidos,
que ganhavam quase sempre, né? O Brasil nunca tinha ganho medalha olímpica. Então, para nós foi um feito, assim, de muito orgulho na época, em 96, em Atlanta. Você está ouvindo FLcast. André, tu comentou a interseção do esporte e da empresa, né? E aí, como a gente sabe que tu é nosso honorário do IEE, eu queria que tu comentasse como é que o IEE entra nessa história e que interseções tu vê entre esporte, empresa e o IEE, principalmente na questão de valores, né? Que a gente trabalha muito dentro do IEE, nossos valores, enfim. Como é que isso aconteceu na tua vida? Sim, bom, eu me envolvi com o IEE bem no início, lá na fundação. Meu pai estava muito envolvido e eu acompanhei. Meu pai tinha os jovens lá da época, que eram os fundadores comparados, e eu, que é mais ou menos o pessoal da minha. E aí eu despertei para toda a literatura, para todo um mundo novo, né, que a gente vê pouco nos bancos de faculdade, ou lia pouco, principalmente, estou falando dos anos 80, né? Então, o liberalismo, assim, que, como brincava o Roberto Campos ou o Donald Stewart, os liberais cabiam numa Kombi. Hoje, felizmente, tem bastante gente que entende, tem vários institutos, o IE foi precursor, mas tem Brasil afora, que dá um orgulho, né? E então o IE me ensinou muito o valor do mercado, da propriedade, do direito a empreender, né? O direito de poder se expressar, valores importantes na sociedade que nós na Gerdau praticamos muito forte, respeito às pessoas, e nos cavalos e no hipismo também, é mercado e mercado. Um vai, compra o cavalo do outro, quem tem um proprietário que consegue tirar o cavalo do concorrente, é o país que tem os melhores cavalos, a Alemanha, a Holanda, a França tem criações tem há 200 anos criando cavalos. A gente, para criar no Brasil, trouxe esses cavalos também. Então, no hipismo também é mercado, leis de mercado, com regras, funciona, mas tem todo um paralelo, eu diria assim, o que eu aprendi no IEE, os valores e a importância da liberdade na Gerdau e também com o hipismo, né? Fazendo essa conexão do IEE com as formações acadêmicas, tu comentou que acabou não fazendo MBA. Das tuas passagens, tu tem experiência em mais que um lugar diferente, fora do país. Qual, assim, tu diria que agregou bastante, pensando... Acho que nem preciso te perguntar se tu recomenda o esporte na vida de alguém como formação, como pessoa. Então, essa pergunta eu vou já pressupor qual é a resposta. E aí eu vou te perguntar na parte acadêmica, pensando como se forma um grande líder. Acho que a competição via esporte é importante para a disciplina, mas aí, academicamente, quais foram as principais experiências? O que elas te agregaram, assim, em paralelo ao IEE também? Eu fiz formação no IEE e tal, e você pulou a pergunta, mas os ingleses já inventaram isso há muito tempo, né? De vincular nas universidades o esporte. Não foi por acaso, inventaram futebol, tênis, o remo clássico e assim por diante, porque eles descobriram que o esporte também é um meio de formar líderes, e eu sempre falo para quem me pergunta, às vezes, do cavalo e tudo, eu disse, olha, a coisa mais importante que eu aprendi foi saber perder, porque ganhar é fácil. Quando tu ganha tudo, comemorar. Agora, quando tu perde, tu treina, tu derruba, faz uma falta, derruba um obstáculo, e aí tu perde, ou um erro, ou o outro foi melhor, ali que tu tem que fazer o aprendizado e voltar atrás e dizer, bom, como é que eu posso na próxima vencer e ser melhor? Então o esporte tem esse aprendizado. Se você entender que o esporte te ajuda nisso, né? Porque tem gente que perde e joga a raquete no chão e vai embora. Então tu tem que entender esse contexto. E no mundo acadêmico, né, eu acabei fazendo alguns cursos quando eu morei em várias cidades também, tá, Rodrigo? Então isso me ajudou. Eu morei em São Paulo, trabalhei em São Paulo pela Gerdau, depois no Rio. O próprio tempo que eu passei na Europa, eu fiquei baseado na Bélgica, tá, que é um país interessante, extremamente multicultural, com 3 línguas entre a Alemanha, a França, e era o centro lá de hipismo que os brasileiros ficavam com o Nelson Pessoa. E aí depois, quando eu morei no Canadá, eu fiz um curso na Universidade de Toronto, e foi um curso muito bom. Eu estava com 30 anos, e foi um curso de management geral, e junto com o trabalho que eu estava fazendo lá no Canadá, eu estava baseado no Canadá, trabalhando na nossa usina lá, e foi muito bom porque o Canadá também não é igual aos Estados Unidos, tem um pouco da sua cultura própria, então dali eu levei muito bons aprendizados. Depois eu fiz um curso interessante na Inglaterra sobre marketing e vendas, também aquilo ali abriu a minha cabeça, eu disse, nossa, que mundo. Eu sou formado em administração de empresas na PUC, que é um curso geral que me mostrou muitas coisas, mas ele não entra tão a fundo em algumas matérias, como é a proposta da administração. E aí esse curso de marketing e vendas, e depois, mais recentemente, não tanto, o tempo voa,
quando eu fiz um curso em Wharton, que é o Advanced Management Program, que são 6 semanas intensas, que é preparação para cargos de nível Level C, que chama, né? Para ser CEO, Chief Financial. E ali foi muito bom, porque ali eu peguei também a gestão americana, moderna, escola muito boa, muito foco financeiro, e principalmente a network com gente do mundo todo. Então, ali também formava os grupos, tinha de novo, sempre tem as disputas dos grupos, quem que vai entregar o melhor trabalho e vai tirar a melhor nota. Então, esses foram, assim, 3 cursos que me marcaram. Mas eu diria, assim, talvez o maior aprendizado, principalmente, foi com pessoas dentro da própria Gerdau. Eu tive, assim, grandes professores e mestres mais experientes, que nas áreas que eu trabalhei me ensinaram muito, seja na área de sucata metálico, que é a nossa principal matéria-prima, na área de recursos humanos, na área de planejamento, na operação internacional, estou lembrando vários, na área de tecnologia de informação, que são áreas que eu realmente operei e tive grandes mestres que também me ensinaram, e aí um lado muito mais prático, mas com um lado acadêmico sempre junto. E que hoje, né, se a gente olha a evolução, né, o aprendizado é muito mais com a mão na massa, hands-on, do que tanto acadêmico, e você tem que misturar isso, né? E André, tu conta ali na tua história que tu se dedicou muito pra parte do esporte, sempre teve em paralelo trabalhando na empresa, né? E claro, nunca deixou esse lado, mas que momento foi o turn point, assim, além da aposentadoria, tipo assim, eu preciso me dedicar pra empresa, quando tu enxergou a empresa, assim, tá, agora esse precisa ser meu objetivo principal? Muito interessante, Fernando. Foi no ano 2000, na Olimpíada de Sydney, tá com 37 anos, casado, 2 filhos, um de 4 anos, outro de 2, e aí a gente foi lá, conseguiu a medalha de bronze por equipe, eu fui 4º individual, e eu tava numa idade que eu disse, bom, chega, eu já fiz minha parte, já ganhei medalha, já competi tudo, agora eu vou me dedicar a Gerdau muito mais e a família, porque realmente nesse momento, Gerdau em primeiro lugar, depois família e depois o esporte, era essa a ordem, começou a ficar difícil. E aí a escolha foi quase natural. E também quando eu parei assim com a competição mais forte, internacional, eu ainda competia aqui em Porto Alegre, a nível nacional, mais uns anos, e naturalmente eu fui parando, e hoje em dia eu não monto, não compito, e eu migrei para o surf, porque antes eu surfava, meu pai e tio surfavam, e meus filhos começaram a surfar. Então hoje eu me dedico ao surf e surfo com eles. Então eu mantenho essa veia do esporte. Aí no surf não tem competição, é diversão mesmo. Tem um pouco, né, para disputar as ondas no mar, sempre tem. Mas eu mudei para esse esporte. Então foi quase natural. E aí quando eu assumi de presidente da Gerdau em 2007, foi natural assim eu parar com o esporte e mesmo os vínculos com o esporte. Tanto que muita gente nem sabe, eu não sabia que eu tinha participado do Cavalo, Olimpíada, porque eu estava muito focado no trabalho da Gerdau, né? Então foi natural isso. Eu chego a sonhar com as competições hoje em dia, mas sonhar que eu estou no cavalo, mas eu realmente não sinto assim a falta, eu preciso, porque não dá para fazer tudo, já fiz demais, já estou muito satisfeito com o que eu atingi no hipismo, e hoje então eu tenho outros focos. E tu já estava no cargo de presidente quando tu aposentou do esporte, ou isso foi depois? Não, foi depois. Eu aposentei em 2000 mesmo, depois da Olimpíada, eu disse, olha, agora eu vou... Aí é competição amadora aqui, tranquila, em Porto Alegre, então ok. E aí, quando eu fui eleito presidente, foi 2006, né? Final de 2006, eu assumi em 2007. Você está ouvindo FLCast. Antes de assumir, antes da gente chegar no período efetivamente da tua gestão, André, tu passou por diversos setores dentro da empresa, num processo, acho que de aprendizagem, todos os setores. Como que tu acha, assim, que contribuiu, onde tu, passando, assim, Gerdau de todas as pontas, vamos assim dizer, como que é essa experiência familiar dentro da empresa, todas as pessoas, teus parentes dentro da Gerdau, como é que foi essa recepção e como é esse processo, assim, dentro da empresa? Se puder falar um pouquinho dele, para depois a gente fazer o próximo passo, que é efetivamente a tua liderança dentro da empresa, né? Bom, eu durante a faculdade, eu comecei de estagiário, então, lá no início dos anos 80, e comecei estagiando na contabilidade da usina em Sapucaia, e foi um grande aprendizado, porque eu estudava à noite na PUC, e nesse período foi, assim, um salto, e aí eu vi bem a diferença entre estudar na teoria à noite e
a prática da contabilidade, o fechamento mensal. E aquilo ali eu comecei a entender, dizer, olha, os dois são muito importantes, principalmente conjugar. E eu usei isso muito na minha vida e eu já tinha visto e também aprendido isso no hipismo. Você estuda, discute e tal, mas tem que testar na prática. Então, foi meu primeiro aprendizado, assim, no estágio. E depois, durante toda a faculdade, eu fiz praticamente 5 anos, toda a usina de ponta a ponta, da sucata até a fabricação do prego, compra de sucata, processamento da sucata, laminação, trefila, pregos, recursos humanos, contabilidade, financeiro, vendas. Fiz todas as áreas da usina. E isso foi, assim, um aprendizado maravilhoso, foi uma oportunidade que eu recomendo muito nos nossos programas de trainee, né? Que as pessoas façam o job rotation e aprendam que tu tem momentos na vida, eu brinco, que tu pode fazer qualquer pergunta sobre o assunto, e aí, que é esse quando você está estudando ou quando está recém-formado e você tem aquela curiosidade do jovem que quer aprender e não tem limite. Então, foi muito bom esse job rotation que eu fiz. Depois dali eu trabalhei numa unidade nossa, que é a Comercial Gerdau, que é a distribuição de aço, e também são filiais. Eu trabalhei na filial de Porto Alegre, depois na filial do Rio, depois em São Paulo, e ali tu é o dono do negócio, é uma filial com 8, 10 ou 20 pessoas. Eu brinco, tu tem que abrir o portão de manhã e fechar à noite. Tá? Então tu cuida realmente do negócio de ponta a ponta, bem menor, e aí foi muito bom porque eu consegui entender o negócio. Tá? Quando tu tá dentro de uma usina grande, tudo para você entender tudo que acontece, demora. Ou é difícil conectar. Numa filial de distribuição de aço, você foca no estoque, entrada de pedidos, venda, recompra, cobrança, vendedores, equipe. Então foi um aprendizado muito bom. E depois dali eu fiz outras coisas legais de recursos humanos, eu trabalhei bastante, planejamento, liderei a implantação do SAP na Gerdau, que eu trabalhei na área de TI, isso lá em 99 que a gente implantou, que foi assim uma transformação enorme na empresa, um sistema SAP novo e por toda a arquitetura cliente-servidor, que hoje em dia as pessoas acham normal mas naquela época não era. A gente tinha enormes mainframes que processamentos centralizados, então toda essa evolução foi muito bacana. E depois eu fui para os Estados Unidos, primeiro para o Canadá, morei no Canadá, operei lá quando a gente comprou e fez expansão, e depois morei mais 3 anos na Flórida, em Tampa, na sede lá, operando nos Estados Unidos. E aí também tem um lado muito bacana da cultura, né? Porque você trabalhar em outra língua, em outra cultura, é um aprendizado, assim, e um desafio, porque também na língua, para motivar as pessoas, engajá-las, as palavras, e culturas diferentes, concorrência, mercados. Então ali foi muito bom. E aí depois eu voltei para o Brasil, 2006, aí tinha um processo de seleção e aí eu virei o CEO da empresa. E André, tu assume depois o teu pai, Dr. Jorge, né? Me corrija se eu estiver enganada. E o Dr. Jorge é uma lenda. Ele só não é uma lenda porque ele tá vivo e a gente presencia ele, né? Mas ele é uma lenda nacional no empresariado, no movimento liberal. Ele é um grande paizão pro nosso IE. Ele esteve conosco agora há poucos dias. É sempre um prazer receber ele. E imagino que a pressão tenha sido grande, assim, né? Assumir depois uma personalidade tão forte como o Dr. Jorge. Como é que foi isso, essa transição pra ti? Olha, é uma ótima pergunta e realmente, outro dia nós estávamos numa reunião dos líderes, né, Ana Paula, e aí o Gustavo falou da sucessão minha, que ele assumiu e primeiro não familiar e tal, e aí depois nós fizemos um painel nosso e eu brinquei, Gustavo, suceder a mim é fácil, eu queria ver tu suceder o Jorge, porque o Jorge realmente carrega e ele tem essa imagem de tudo que ele fez e conquistou, toda essa frente liberal, esse trabalho incansável dele no Movimento Brasil Competitivo para melhorar o país com projetos, o próprio trabalho na Gerdau, e ele é muito reconhecido. E então, mas eu desde o início, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer a gestão do meu jeito, com a minha equipe e com o meu estilo, porque eu vejo, eu tinha estudado e olhado um pouco, às vezes o líder que sucede um líder tão famoso, nem sei lá, o caso do Jack Welch lá na GE, emblemático, né? Se você tentar copiar, ou não, eu vou vencer, vou ser melhor nisso e naquilo, não vai funcionar, porque cada um tem seu estilo, cada um tem sua maneira de trabalhar, assim como o Gustavo, que é o CEO hoje, tem a sua, eu tenho a minha, o Jorge, o pai do meu pai, meu avô Kurt tinha, então eu disse, eu vou ser do meu jeito, vou trabalhar com equipe, eu acredito muito no trabalho de pessoas, de investimento em pessoas, e eu usei isso, e sublidar com essa pressão, aí eu vou voltar ao hipismo, né, pressão para seleção de Olimpíada, equipe olímpica, competir na arena lá para tentar uma medalha, então eu disse, pressão eu tô acostumado e tem que saber gerenciar, porque pressão sempre existe. E eu sei lidar, e até hoje eu vou em alguns locais e é difícil alguém não perguntar como é que tá o meu pai e mandar um abraço. Tem que ficar anotando para depois dizer para ele, olha, esse, mandar um abraço, perguntar, porque ele realmente ele conquistou
achou esse espaço, porque ele está sempre ajudando o país, as pessoas, o sistema, voluntário, se dedica na própria Gerdau, então ele tem essa imagem. E eu olho como orgulho, e diz, pô, que legal. E eu aprendi muito com meu pai, né? Ele sempre foi um grande mentor e um grande, assim, mestre para mim, né? Eu troco ideias, até hoje eu falo com ele, eu estou no conselho, ainda tem reunião mensal com ele, a gente troca ideias sobre o negócio, sobre as situações, e eu aprendo, ele aprende, então essa relação é muito legal. Então, no início, eu logo entendi que era o caminho e funcionou para mim bastante bem. Passando ali para tua gestão, André, depois que tu assume a Gerdau, foram períodos longos, quais momentos que tu contar para a gente, assim, quais são os grandes desafios que tu enfrentou durante a tua gestão que tu gostaria de contar, turbulências que te tornaram mais capaz? Eu assumi em janeiro de 2007, eu e o meu primo Cláudio, e nós tínhamos o nosso comitê executivo, com mais 4 ou 5 vice-presidentes. Alguns anos depois veio meu outro primo Guilherme, que nós somos da mesma geração. Antes era meu pai e três irmãos, eram 4 da família. E aí, nesse comitê, a gente tinha o nosso trabalho de time e funções, e cada um fazia a sua e assim por diante. Mas quando eu assumi, peguei praticamente 2 anos assim de pico de resultado. Foi 2007 até setembro de 2008. Foram anos maravilhosos até a grande crise financeira, né? E ali foi um baque, e ali caiu o mundo, porque de repente não tinha entregas, não tinha clientes, apertando caixa, cortando investimentos, tendo que cortar custos de tudo que é jeito, porque o negócio diminuiu, fechando algumas unidades, e foi um período muito duro, porque é muito ruim, assim, depois de crescer tanto como nós estávamos, tu ter que diminuir, e principalmente quando não é planejado, né? Porque a crise veio de uma hora para outra. Hoje em dia, depois nós fizemos alguns movimentos de ajuste planejados com tempo, e aí funciona muito melhor. Isso cada dia era um dia. Aí nós fazíamos reunião, chamávamos os líderes, apresenta o plano, e aí teve que cortar gente, cortar investimento, cortar treinamento, e ninguém gosta de fazer isso, e é muito desagradável. Não tem coisa pior que ter que demitir gente que está trabalhando, que está engajada, que está envolvida. Mas nós tivemos que fazer para a sobrevivência do negócio. Então acho que o grande aprendizado foi o negócio tem que sobreviver, medidas duras vão ser necessárias, mas dá para fazer as medidas envolvendo as pessoas, explicando. Que ali também a gente aprendeu que, olha, e vai vir outras crises como vieram e vão vir. Nosso negócio é cíclico, o mundo é cíclico, o negócio do aço é mais cíclico ainda. Então o aprendizado, talvez esse foi grande na crise. Depois o Brasil, praticamente 2 anos, retomou um pouco, Estados Unidos demorou muito mais, são as nossas 2 principais regiões, né? Brasil e Estados Unidos. América do Norte e Brasil, Canadá e México juntos lá. E aí depois nós tivemos aí os problemas no Brasil, que começaram em 2013, né, com aquele movimento de ir para a rua por causa da tarifa do ônibus, que aquilo escalou. Aí depois 2014 teve Copa do Mundo, aquela parada, todo mundo, não, é a Copa do Mundo. Aí 2015 foi devagar, teve todo o assunto do político, impeachment. Então foram anos muito difíceis para a Gerdau no Brasil. E diferente da crise de 2008, ela durou muito mais, né? Foram muitos mais anos de queda. O mercado do aço caiu praticamente 40% em 4, 5 anos. Imagina, nosso negócio precisa operar 24 horas, 7 dias por semana, né? São capital intensivo, usinas tem que estar cheia para funcionar. Então isso foi assim de novo. Tivemos que aprender a trabalhar com muito menos volume, tentar exportar também, que sempre é uma válvula de escape, a exportação. E aí foi muito importante, assim, de novo, as pessoas, como engajá-las, como envolvê-las. E aí a gente começou nesse período um grande projeto de transformação que chamava Gerdau 2022. Isso aí começou em 2013, 14, que a gente olhou e disse, vamos dar uma parada e vamos rever toda a empresa, porque o sucesso que nos trouxe até aqui, as práticas de gestão, elas não necessariamente vão nos levar para o futuro, porque o mundo mudou, teve a crise financeira, Brasil com grandes problemas, e aí a gente começou um grande programa com 3 frentes, e na verdade é uma jornada que não termina, mas a gente fez uma revisão do nosso portfólio de negócio, então a gente decidiu ficar em menos países, nós estávamos em 14, e aos poucos a gente saiu da Índia, saiu da Espanha, saiu da Guatemala, saiu do Chile, vendemos uma parte, metade da Colômbia, vendemos algumas linhas de produto nos Estados Unidos, e a gente fez uma empresa menor e melhor, e esse era o objetivo. E aí quando vem agora esse novo ciclo bom pós-pandemia, a empresa estava arrumada, ágil, transformada para andar muito bem, e foi esses resultados recordes. Então teve essa frente da revisão do portfólio, né? A gente diminuiu menor e melhor. Teve uma parte da gestão, nós éramos muito centralizados em Porto Alegre, porque todos os anos 2000 a gente foi comprando unidades, levava nosso sistema de gestão, similar a um
um Toyota Management System, a gente tinha o Gerdau Business System. Então levava as melhores práticas de venda, de compras, de recursos humanos, porque também a gente comprou muitos negócios que não andavam bem, que eram preços atrativos, então tinha que dar uma injeção de gestão rápida. E isso funcionou muito bem durante um tempo. Mas depois esse modelo a gente viu que tinha que mudar. E aí a gente descentralizou totalmente e jogou a decisão muito mais para as pontas, diminuiu o corporate, o head office, para muito menos gente, muito menos interferência. E aí a terceira frente, que foi a mais importante, que nós fizemos praticamente as três juntas, foi a transformação cultural. Então nós somos uma cultura mais ágil, de mais transparência, mais simples, mais meritocracia, foco em pessoas. Nós sempre tivemos foco em pessoas, mas a gente aumentou o foco em pessoas. Uma empresa com muito mais diversidade, que a gente já começou lá atrás, assinando pacto com a ONU sobre, primeiro trabalhando para dar mais espaço para as mulheres, depois que o Gustavo acelerou isso. Então essa grande transformação, e isso aí foi feito durante anos e anos. Então essa é uma parte assim que depois o Gustavo assumiu e deu sequência, acelerou algumas frentes. E eu sempre digo, a Gerdau continua em transformação. Nós somos 122 anos, né? E a gente é uma jovem empresa de 122 anos que está sempre aprendendo. Você está ouvindo FL Cast. André, quando tu comentou sobre a crise de 2008, me lembrou muito da empresa da minha família, que era uma indústria metalúrgica. A gente era consumidor, né, de vocês, do aço, e a gente sentiu isso também. Depois a gente acabou migrando, foi pro mercado imobiliário, mas a gente foi acompanhando, com o nosso caso e outros, um desestímulo principalmente da indústria, né, porque a gente vê um Brasil que tá muito menos industrializado e não vê a indústria crescendo. E vocês são indústria, mas vocês também fornecem pra indústria, né? E como é que tu vê essa perspectiva do Brasil ser mais industrial ou não, e como a questão da China influenciou diretamente em vocês, na produção de vocês e nesse processo de desindustrialização do Brasil? Me permite só fazer um adendo. Durante a tua gestão, teve um período ali que a China teve muitos subsídios para a indústria local, né? Então, só fazer esse adendo, assim, de como foi aquele período e como tu enxerga, respondendo a Fernanda, de repente uma proteção na indústria brasileira no cenário atual, assim, tentando conectar todos os pontos. O setor do aço é capital intensivo, investimentos de muito longo prazo, né? Uma usina, entre começar a conceber o projeto e ela entrar em operação, leva praticamente 5 anos, e o retorno do capital são mais 5, 7, às vezes 10 anos. Então, são ciclos muito longos. Então, o setor do aço, ele trabalha com investimentos de longo prazo e uma tendência é ter sobrecapacidade, que começa a investir em vários países, e foi o que aconteceu com a China, que investiu demais. E para nós, assim, olhando primeiro o Brasil, né, a gente está preocupado porque a indústria cada vez tem menos presença no PIB brasileiro, e é uma maravilha quando eu vejo o agro crescendo, serviços, mas isso não precisa, nós perdemos indústrias para isso. E hoje mesmo a gente olha cada vez, aí vem mais taxação, mais impostos, às vezes tem benefícios que foram instituídos como estímulo para tu investir, para fazer aquela usina, e depois tira esse estímulo, e aí como é que eu vou competir? Então a participação da indústria é uma preocupação, porque, de novo, Fernando, como você comentou, eu só vou vender aço se alguém adiante ou usar o aço para construção, ou para fazer máquinas, ou para fazer carros, construir hospitais, rodovias, ferrovias, aeroportos. Então, nós estamos inseridos numa cadeia. E toda essa indústria, ela tem sofrido no Brasil, é uma realidade. E aí, às vezes, a gente vê que tem políticas de governo, quando nós devemos ter políticas de Estado de longo prazo, independente do governo que está na gestão. Aí eu gosto muito do modelo americano, que ele chama a administração Biden, administração Bush, administração Obama, porque eles estão administrando o país por 4 anos ou por 8 quando é reeleito. Só que as políticas de longo prazo têm que ser do Estado, porque vai muito, muito além de qualquer governo que vai estar gerindo o país por 4, 8 anos ou o que seja. E isso é uma dificuldade, porque no Brasil é difícil pensar a longo prazo, né? E o custo Brasil, ele realmente, aí voltando, como é que a gente, inserido no mundo, consegue competir? Então, a China, que já foi grande exportadora lá depois da crise de 2008, 2009, a China investiu muito, ela produz 50% praticamente do aço no mundo, ela começou a exportar, invadir e entrar em mercados, e foi um momento muito ruim, inclusive no Brasil, nos anos 12, 13, 14, 15, 16, e países como a China e outros asiáticos e outros também que exportam, né? Você tem que ter um nível de competição, você tem que ter a eficiência no teu país que tu possa competir com ele. E o caso da China é pior ainda, porque tem muito incentivo e tem rebate para exportar, e
E agora nós estamos vivendo de novo, como a economia da China diminuiu, está crescendo por volta de 5%. Eu estive lá em outubro, na reunião geral da Associação Mundial do Aço, e a gente pôde ver bem isso, assim, a economia diminuindo, e o pessoal do aço acaba exportando para manter a operação, e principalmente para manter emprego, porque emprego na China é uma coisa assim, muito importante para o governo, para todo, e o governo influencia e participa muito em todos os setores. Então eles preferem exportar, perdendo dinheiro, ou mesmo no doméstico, mas não parar a produção, não gerar desemprego. E o que a gente tem falado com o governo brasileiro é mostrar o seguinte, olha, os empregos estão ficando na China e nós estamos gerando desemprego no Brasil. Então nós temos pleiteado aí com o governo uma tarifa de importação nesse momento de 25%, que é praticada na Europa, nos Estados Unidos, no México, no Canadá. Esses países estão praticando isso. E aí, como o Brasil tem uma alíquota por volta de 10%, acaba vindo muito aço chinês, e é o que nós estamos sofrendo. Esse ano de 23 bateu recorde de importação de aço no Brasil, e principalmente da China. Então a gente vê com preocupação. E aí, Rodrigo e Fernanda, fazendo o link com o nosso IEE e os grandes mestres, von Mises, Hayek e assim por diante, e os livros, eu também sou liberal, e eu também não gosto que fique protegendo um setor ou outro, por isso que eu nem gosto da palavra de proteção, porque o que nós estamos precisando é uma tarifa temporária emergencial, e não uma proteção eterna e algo desse tipo. E por mais liberal que eu seja, a competição não é justa, porque o chinês tem muito incentivo e vantagens que nós não temos. Então tem o custo Brasil, e esse é um assunto muito difícil de debater dentro do IEE, com meus colegas do IEE, os beneméritos associados antigos, porque fala em qualquer tarifa de importação e diz, tá errado. Bom, mas olha o contexto, olha os investimentos, olha a longo prazo. Quer ter indústria do aço a longo prazo ou tu quer ficar importando da China? São decisões, e eu pego o setor do aço, mas vale para o pneu, para a química, para a metalúrgica, Fernanda, da tua família, para muita gente. Torres elétricas e outros setores que podem estar ameaçados. E é muito difícil achar o balanço entre colocar uma tarifa, uma importação, algumas regras e manter isso para sempre ou não, e quais setores. Eu entendo a dificuldade, mas a nossa função no aço é brigar por isso, porque senão realmente nós vamos ter desemprego e acabar fechando capacidade. E fechar capacidade aí não gera resultado, você não reinveste, não atualiza o parque, e com o tempo você vai estar atrasado no setor do aço, como outros setores. Essa realmente era uma pergunta que a gente ia te fazer, André, e já comentou, mas que alternativas tu vê pra isso? Pra gente não ter, tu comentou algumas, mas que tu acha que seriam pontos importantes pra gente ter pra não precisar desse protecionismo, ou se a gente realmente no fim vai precisar isso pra sempre? Como tu enxerga isso? O dilema, Fernando, é o seguinte, que o certo é ter uma tarifa comum de importação para todos os produtos. Tá? E aí o Brasil tem um conceito de escala, por exemplo, a importação de veículos é 35% do imposto de importação, do aço é 10%. Então tem um conceito que na cadeia, quanto mais downstream, quanto mais valor agregado, mais alto. Tem outros países do mundo que não é assim, a tarifa é uma só e se vira. Mas o grande dilema no Brasil é que se fala, não tem que ter proteção, não tem, que é pouco aberto, só que eu digo, tudo bem, pode abrir, mas antes me diminui o custo Brasil, me deixa competitivo, né? A gente fala na Gerdau sempre, para fazer os tributos no Brasil eu tenho 120 pessoas aqui em Sapucaia processando, nos Estados Unidos eu tenho 7, isso é custo Brasil, então me alivia todos 120, quando eu tiver 7 na área tributária, aí eu consigo competir, né? Então tem outras diferenças grandes no custo Brasil, né? Formação de gente, toda a parte jurídica que é morosa, complicada, custo com advogados que a gente tem enormes, processamento tributário, tempo de licenças, de abertura de empresas que vocês conhecem, quem trabalha sabe, né? E o Brasil tem extremos de eficiência em várias empresas, inclusive na Gerdau, dentro das usinas, a gente compara com o mundo todo as nossas operações. E nós temos, assim, excelência em algumas operações internas. E aí, quando você vai para o país tem as ineficiências. Então, eu digo, eu também sou a favor de não ter proteção e outras medidas, mas primeiro me ajuda a baixar o custo Brasil, porque senão não vai ter indústria quando baixar o custo Brasil, né? Inclusive, tem uma tendência no aço que países europeus agora existe um Carbon Border Adjustment, que a Europa coloca para importação de aço chinês e outros, porque tem uma quantidade de carbono maior, ou que faça eles pagar esse carbono, né? Então, daqui a pouco os Estados Unidos também está olhando. E o Brasil, a gente vê, não está preparado ainda para essa competição de regras e tudo. E como o Brasil tem uma dependência grande de exportação, também não quer comprar brigas ou putas, porque, claro, tem que exportar minério, petróleo, toda a parte de carne e proteína e soja, né, que é muito importante para o Brasil. Então, realmente é um assunto que a gente precisa debater mais e trazer à tona. Porque às vezes eu vejo artigos, o Brasil é fechado, olha só isso aí. E é normal, os clientes agora, quando nós falamos, os clientes reclamam, dizem, não, vai subir o preço, e a gente não vai
não tem demanda e tal, mas o debate precisa ser feito, porque o país precisa definir quer ou não quer ter indústria, e qual indústria. Você está ouvindo FLCast. Bom, André, tem um tema que a Gerdau, sem dúvida, é um caso de sucesso e que é muito pertinente para nós dentro do IE. A gente tem vários casos dentro do IE e provavelmente da nossa audiência, que é a questão de ser uma empresa familiar. A gente tem várias empresas familiares, a Gerdau tem uma longa trajetória de sucesso e agora, recentemente, na época da tua gestão, vocês fizeram essa passagem para o primeiro gestor não da família. Então, como é que foi a gente ter dentro da família, liderando a empresa, e de repente vocês fazem essa transição de governança para agora estarem no conselho e terem um gestor externo, um CEO externo? Conta como é que foi esse movimento, como é que vocês fizeram. Não é nada fácil, a gente debate muito isso dentro do Instituto, bastante gente que nos ouve vai gostar bastante de ouvir, então a palavra contigo. Bom, não, em geral, os exemplos de transição, sucessão empresa familiar, eles têm desafios e, em muitos casos, não funcionam. E no nosso caso, a gente está muito satisfeito. Lá por volta de 2016, eu, Cláudio Guilherme, meus dois primos que estavam juntos no comitê executivo, a gente começou a debater qual seria o melhor papel nosso dentro da empresa. E a gente chegou à conclusão que, depois de praticamente quase 40 anos operando, o melhor papel a desempenhar nosso seria no conselho, com tempo para focar em estratégia, pessoas e toda a parte de relacionamento institucional também que a gente faz, e que no dia a dia a gente tinha praticamente esgotado um ciclo. Eu já tinha ficado praticamente 10 anos como CEO e a gente julgou que era a hora de fazer a mudança. E aí a gente trabalhou 2 anos até realizar essa mudança, anunciar o mercado, e a gente fez um processo interno de seleção e felizmente a gente encontrou um candidato dentro de casa, e para nós era muito importante por estar alinhado, conhecer a cultura, e a gente entendeu que seria melhor e mais fácil fazer a sucessão com alguém que já estivesse. Foi o caso do Gustavo Werneck. Nós temos um processo, tinha 5, 6 candidatos, usamos consultorias externas para fazer entrevistas e avaliações, testes, avaliações internas nossas, e chegamos no nome do Gustavo. E aí, em agosto, setembro de 2017, a gente anunciou, fez a transição, e a partir de janeiro de 2018 o Gustavo assumiu. E antes também do Gustavo assumir, nós fizemos um trabalho que eu acho que é muito importante, que a gente fez visitas de benchmark em 4, 5 empresas que já tinham passado por situações similares de sucessão de CEO ou controladores da família para CEO que não fosse da família. E ali a gente foi aprender, tinha eu não vou falar os nomes das empresas, que não é o foco, mas teve uma empresa que já estava no terceiro CEO, não familiar. E ali nos deu um alerta. Depois a outra também não conseguia avançar. Outra não conseguia avançar. Depois a outra estava com dificuldade de escolher. Porque é muito difícil para a empresa, quem está na... E aí eu passei isso com o Cláudio e o Guilherme, quando meu pai e meus tios saíram da executiva para o conselho. Levou uns bons 2 anos até eles realmente se afastarem, que é normal, porque a pessoa está 40, 50 anos trabalhando, é uma mudança muito grande, principalmente em empresas familiares. E esse é um dos grandes desafios na sucessão familiar, porque muitas vezes quem sai não está preparado para delegar. E aí eu vi outros casos também que o CEO da família saiu e aí ele ainda continuava a despachar uma vez por semana, ir lá fazer reunião com o CEO não familiar que entrou. E é uma distorção de governança, né? Tem que seguir a governança, tem o conselho, reunião trimestral, nós temos 6 reuniões por ano, lá que o CEO vai se encontrar. Claro que a gente tem outras reuniões com o Gustavo, de pessoas, de gestão, tem o comitê financeiro, comitê de estratégia. Então nós criamos todos esses fóruns e é lá que a gente debate os assuntos diversos de uma forma muito organizada. Então essas 4, 5 visitas nos alertaram e nos mostraram alguns caminhos a não seguir, principalmente, porque a gente viu vários exemplos que esse problema da recaída, de querer sai, mas não sai, querer continuar mandando, ou, por exemplo, ligar para a pessoa que eu trabalhei, que nem eu trabalhei lá com pessoa de recursos humanos, financeiro e tal, é muito fácil pegar o telefone e ligar para saber como é que tá e perguntar. Nós criamos disciplina que não, quem manda é o CEO e nós temos os fóruns adequados para tratar isso. E funcionou muito bem, até acima da expectativa. E eu, principalmente, insisti muito porque eu, como CEO, tinha sofrido mais na transição do Jorge e os irmãos, até eles realmente saírem, mas aí dentro de família é mais fácil, a gente tem um diálogo diferente, tem relações diferentes. Agora, quando o CEO não é da família, tem que ser mais claro ainda nas regras. E a gente chegou a escrever algumas regras que nunca precisou nem ler ela. Funcionou assim muito bem. E a gente trata o tema. Então, na nossa reunião mensal, era o primeiro item da pauta, era como é que está a governança. Houve algum problema? Raramente tem. Então, a gente tem muita disciplina, fala com o Gustavo, ele agiliza. Então, a gente está muito satisfeito. Então, eu julgo, agora foi para 5 anos, a gente esquece, 18, 19, não, são 6 anos agora da mudança. E a gente está muito satisfeito. O Gustavo
Gustavo também, a gente tem um time muito complementar, eu com o Cláudio Guilherme, a gente se complementa com o Gustavo, com os outros executivos também, o CEO, o de estratégia e assim por diante, e isso tem funcionado muito bem. Agora, não dá para subestimar o tamanho da tarefa e a gente está trabalhando em governança da família há mais de 20 anos, né? Tem uma frase do consultor importante, assim, a governança é tua amiga, no sentido que tem que estar escrito, tem que estar claras as regras, quem faz o quê, em que momento. E aí trabalha com elas e foca nelas. Então, no nosso caso, eu estou muito satisfeito, acho que é um caso de sucesso dentro do mercado. A gente fala, às vezes, com algumas outras empresas que quer saber, conhecer e reparte a nossa experiência, que deu certo desse jeito que a gente conduziu. Foi muito bom que vocês conseguiram encontrar alguém dentro de casa, né? E dentro do mesmo assunto, eu queria só perguntar de ti, como é que foi para ti pessoalmente não Gerdau, porque tu comentou como foi difícil o Jorge saindo e ficando perto, como é que foi tu efetivamente passar e esse período na tua vivência entregando a empresa ali agora, como é que é tentar assistir de longe, tu conseguiu conter como é que é até ainda hoje? Na verdade, a gente é conselheiro dedicado, então nós temos vários fóruns, a gente tá difícil não ter uma semana, às vezes tem uma semana vazia de reuniões, mas normalmente tem vários fóruns que a gente interage, então a gente não se afastou assim, só conselho 6 vezes por ano de reunião, tem comitê financeiro, comitê de estratégia, pessoas, reunião de gestão com o Gustavo, todas com pauta focadas e ali a gente trata os temas, então a gente está bastante envolvido sim nas decisões, mas a gente não entra na operação, essa é a grande diferença, a gente trabalha em estratégia, pessoas, grandes temas financeiros, crescimento da empresa, CAPEX, investimentos em ativos, esses são os temas que a gente entra. O dia a dia e tudo isso, o Gustavo toca com essa equipe e por isso que funciona bem. E, de novo, eu usei um pouco do que eu usei com o Jorge. Eu disse, olha, agora é o Gustavo, é o jeito dele. E eu também, para mim, cada sucesso que a Gerdau teve muito sucesso esses últimos anos, eu me sinto parte como se eu fosse o CEO. Eu não estou atuando, mas eu vibro junto, porque eu estou lá ajudando. E muito do trabalho que foi feito nesses últimos anos de transformação, os resultados estão vindo agora, e o Gustavo deu algumas outras prioridades, acelerou, mas a transformação da Gerdau continua, então eu me sinto parte e orgulho, então inclusive eu antes de sair, eu tinha feito um coach com uma pessoa durante a transformação cultural, nós todos do comitê fizemos coach, porque se nós não mudássemos, a cultura não ia mudar, tinha que começar conosco, e depois eu disse, olha, antes de sair, exatamente, Rodrigo, por essa questão, eu disse, eu vou fazer um coach para me preparar para sair, o que eu vou fazer, porque a agenda do CEO é uma loucura e não para um segundo e tem que viajar e fazer 500 coisas. E eu disse, bom, eu já tinha lido casos assim de pessoas e a gente vê pessoas se aposentando com dificuldade, mas eu não estava me aposentando. Bom, e aí fiz, no fim ajudou, mas olha, foi muito tranquila a mudança, porque de novo, eu vibro junto como se estivesse fazendo no dia a dia e cada resultado, cada recorde que a Gerdau fez nesses últimos anos aí, eu me sinto parte junto com toda a equipe, que é como a gente trabalha. André, nosso papo tá muito bom. No começo da gravação, a gente conversou aqui nos bastidores, o André tava preocupado que não ia ter assunto pra falar de 1 hora, a gente poderia ficar mais umas 2 aqui conversando, mas a gente vai se caminhar pro final, André, e aí a gente tem um ping-pong, a gente faz umas perguntas e tu responde de maneira rápida aí, em poucas palavras, as nossas perguntas. E a primeira é, o que o esporte significa pra ti? Olha, eu acho que, tô pensando, porque eu nunca parei pra pensar, eu acho que o esporte foi assim uma realização de um sonho de competição, de ir para a Europa, mas eu nunca sonhei em ir para uma Olimpíada e ganhar uma medalha. Então, eu acho que o esporte, assim, para mim, foi a realização de um sonho, só que foi muito além do que eu imaginava. Então, para mim, assim, a vida sem esporte não existiria. E liberdade, o que a palavra liberdade significa para ti? Essa palavra é fundamental, importantíssima. Liberdade de escolha, liberdade de opinião, liberdades para empreender, né? Eu acho que tudo na vida, assim, cada ser humano tem a sua liberdade, a sua função, e eu valorizo muito, sempre valorizei na minha vida. Por outro lado, eu também tive que aprender muito quando tu é CEO de uma empresa do tamanho da Gerdau, em 14 países, 50 mil pessoas, tua liberdade de escolha, ela é limitada pela tua função. Então, tu tem que achar esse balanço. E uma pessoa que te inspira? O meu pai, o Jorge. Inspira vários de nós, inclusive, preciso dizer. E um conselho que tu deixa para nossa audiência? Se a gente olha a trajetória da Gerdau, que começou com uma fábrica de pregos aqui na Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, e cresceu o mundo afora, se eu olho que eu comecei a saltar aqui na Hípica, em Porto Alegre, no clube, consegui ir para a Olimpíada, eu sempre falo, acredita nos teus sonhos, vai atrás, busca eles que é possível. Talvez não na dimensão que tu sonhou
apanhou, mas vai atrás que vale a pena, eu não tenho nenhuma dúvida. Obrigada, Rodrigo, André. Agora eu abro para vocês, para as palavras finais e agradecimentos de vocês. Bom, da minha parte, só agradecer ao André pela disponibilidade. Obrigado por ter aceitado falar conosco também. Acho que a experiência aqui do podcast, do FLCast é muito bom a gente poder gravar algumas personalidades e ter ali brevemente a história, e acho que não tinha como tu não estar fazendo parte aqui. Acho que a Gerdau é um dos principais cases de sucesso. Jorge inspira vários de nós também, mas também a tua gestão, a tua história. Como eu falei, poucas pessoas, tu mesmo disse, sabem teu histórico como atleta. Eu acho que o Brasil até hoje deve ter umas 6 medalhas no hipismo, tem 2 delas, então, e depois toda a trajetória da Gerdau, então meus parabéns, para mim foi um prazer poder falar um pouco contigo, e agora vou deixar os agradecimentos finais para quem efetivamente tem que se fazer aí, por gentileza. Não, eu que agradeço, que realmente, e até o tempo voa, porque eu comecei a falar da parte de atleta e Gerdau e família e tudo isso, e para mim é muito bom, porque no fundo é uma reflexão, né, e aí a gente vê, às vezes é difícil contar assim, então eu fiquei muito feliz de poder compartilhar, no fundo. Eu acredito muito em compartilhar experiências, é algo que eu tenho feito também, seja com startups e com jovens empreendedores, assim, de compartilhar, porque eu ganhei tanto na minha vida de ensinamentos, aprendizados, oportunidades, que eu também gosto de fazer o mesmo para as próximas gerações. Então, um podcast desse, para mim, é uma oportunidade de contar a minha história, do jeito que foi. No fim, cada um vai fazer a sua, né? Mas é bom olhar as histórias que aconteceram e a pessoa ir atrás, como eu disse, que é possível. Muito obrigado, tá? Vocês, IE, Rodrigo, Fernanda, foi ótimo, e vamos seguir firme aí com o nosso Fórum da Liberdade, e o IE é muito forte. André, mais uma vez, obrigado pela tua participação, obrigado por ter construído também o IEE, tu deixou a tua contribuição, a Gerdau sempre nos apoiando desde o início, então preciso agradecer esse momento que estamos aqui, mas também a história que vocês construíram para nós estarmos hoje aqui na frente desse podcast, fazendo o Fórum da Liberdade, levando para cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal, até o próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.